Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou a professora Kátia, professora do primeiro ano do ensino fundamental. A nossa aula de hoje será de matemática. Você já parou para pensar que em nossa vida, praticamente todas as coisas que fazemos, nós vemos os números? É isso mesmo. Os números estão em todos os lugares e eles podem indicar quantidade ou contagem, uma ordem, pode indicar medida e código, um tipo de código ou alguma identificação. Vamos ver cada um deles agora? Ok, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, os números podem ser usados para representar quantidade. Por exemplo, eu estou aqui com a minha latinha de canetas. Então, tenho aqui uma quantidade, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número 9 representa a quantidade de canetas que eu tenho aqui na minha latinha. Esta é uma forma de contagem, certo? Também nós podemos contar dinheiro. Isso mesmo, né? Olha, 100, 150, 170, 180. Eu tenho aqui R$180. Uma outra forma que a gente tem também de ver os números. Também podemos usar os números para contar as pessoas. Veja aqui. Vamos contar comigo quantas crianças tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 crianças e é representado pelo número 5, certo? Então, essas são algumas situações onde nós usamos números para representar a quantidade. Também nós podemos usar os números para representar ordem. Mas o que é isso, professora? Vamos lá. Primeira coisa, o calendário. Para a gente ver a ordem dos dias no mês. O 15º dia vai cair qual dia da semana? Eu vou lá, procuro no calendário o 15º dia. Vai cair na segunda-feira, olha. Serve também para eu saber os dias da semana, né? Quantos dias tem na semana, quantos dias tem aquele mês em que eu estou olhando o calendário. Então, o calendário também é uma forma de medir o tempo, ou medir o tempo usando os números. Outra forma de usar os números em ordem é quando temos uma competição e temos os lugares ganhadores, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. No caso de uma competição. Assim, nós podemos usar os números, e aí através da representação dos números. Outro jeito também de usar os números é em uma fila. Pensa numa fila de ônibus, né? Quando tem as pessoas esperando o ônibus, e aí elas vão chegando e vão formando a fila. Vamos ver quem está em segundo lugar na fila? A Ana. Olha aqui, a Ana, certo? Então, aqui uma outra forma de também representar uma ordem numérica, quando precisamos fazer uma fila. Mas tem também uma outra forma da gente usar os números. É através das medidas. Isso mesmo. Olha aqui. Você já viu isso? Quem tem mamãe aí que é costureira, deve conhecer a vovó.
Isso aqui nós chamamos de fita métrica. É uma forma da gente usar os números para medir, e a gente pode medir a sua altura, né? O comprimento de uma mesa, a altura do seu guarda-roupa. Então, é um jeito de usar os números para medir alguma coisa. Aí, aquela hora que a mamãe vai fazer uma receita deliciosa, como ela faz para colocar os ingredientes para fazer um bolo, por exemplo? Ela usa também medidas. E aqui, nesse copo de medidas, tem números, a quantidade de ingredientes que a sua mãe vai usar para fazer o bolo. Então, nas receitas que nós fazemos, também podemos usar os números, né? 2 ovos, meio litro de leite, 2 xícaras de açúcar. Isso aí são números que estamos usando em medidas, verdade? Nós também temos uma outra forma de usar os números, que são os códigos ou para identificar alguma coisa. Você quer ver? Observe nos carros. O que a gente encontra nos carros? As placas, certo? Então, as placas têm letras e números e esse código serve para identificar aquele carro, né? Quando você pega o documento do carro, quando você vai pagar algum imposto do carro, você vai usar esse código aí para pagar ou para usar o seu carro. Um outro jeito da gente também usar os números como código é os números que vêm em nossas casas. Quando você vai passar o seu endereço para alguém, você fala o nome da rua e fala o número da sua casa. A pessoa consegue chegar lá na sua casa sem conhecer a rua, sem saber onde é a sua casa, pelo endereço e pelo número da sua casa, que também é um código. Você já observou nos produtos que compramos, sempre vem essas barrinhas aqui? Praticamente todos os produtos que compramos no supermercado, em lojas de roupa, calçados, vem essa barrinha, que nós chamamos código de barras. E aqui também está sendo representada por números. Então, é uma outra forma da gente ver os números através dos códigos, são as barras, né? Que estão nos produtos que a gente usa, que a gente compra. Muito bem. Aqui foram só alguns exemplos que eu usei para representar, para demonstrar a representação dos números. Vamos relembrar? Então, nós podemos ver os números em quantidades, né? Quantidade de pessoas na fila, quantidade de material que eu tenho, quantas pessoas tem na sua casa e assim por diante. Nós também podemos usar os números na ordem, né? Por exemplo, quem ganhou o futebol? Quem ficou em primeiro lugar, em segundo lugar? Ou quem está em primeiro lugar na fila? Quem é o primeiro da fila? Quem é o segundo da fila? A gente faz isso aqui muito na escola também, quando a gente vai organizar para sair da sala ou para ir para o recreio e assim por diante, né? Outro jeito da gente usar os números, que eles nos ajudam, são nas medidas, ou medidas para receitas, ou medidas com a fita métrica para ver a altura, a sua altura, a altura do teto, ou outras coisas também. E a outra parte são os números usados em códigos. Como eu falei, o código de barra, certo? As placas. E eu não trouxe aqui para vocês, mas também a gente tem os nossos documentos, né? Você tem seu documento aí, vai ter um número do seu documento. A identidade, o CPF e alguns outros que os adultos têm também.
certo? Então agora espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto sobre números, como a gente pode usar os números na nossa vida, e façam as atividades com capricho, e qualquer dúvida, a professora está aqui. Tudo bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus!